considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Aqui Kardec faz um resumo. Nesse resumo ele vai fazer a comparação em que diz a ciência, que diz a Bíblia, que diz o Espiritismo. E vamos então fazer esse estudo para a gente observar como que vamos entender todo esse processo. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que aos espíritos apresentam, confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, cada povo tem uma história, conta a sua versão da origem do mundo. E a ciência vem dar sua versão. E os espíritos vêm, fazem um comentário e vai mostrando para nós, lembrando que o espiritismo sempre vai respeitar a ciência naquilo que for concernente, e vamos ver então o restante do estudo. A objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Aí vem um detalhe importante que o Kardec consegue pescar. O que a ciência diz e que alguns livros sagrados dizem, há apenas palavras diferentes, condicionamentos diferentes de entendimento, mas o fundo está real. Porque para a descrição dos livros sagrados são escritos por médiuns, inspirados por espíritos superiores, que gerenciam o processo evolutivo daquela região, daquele país, como principalmente a Índia e Egito, e posteriormente Israel. Então, aqueles grupos de espíritos intuíam os médiuns a escrever. Quem eram os profetas? Médiuns. Se o espírito dizia, Deus está falando comigo, e nós já vimos no Evangelho de João, que o único que falava com Deus, capítulo 1 do Evangelho de João, o único que falava com Deus era Jesus. Então, todos que falaram, Deus falou comigo, não, um espírito superior falou com ele. Aí o que a gente vai entender? Eles traziam para a Terra aquilo que eles estavam em condições de passar para nós. Então, muitas das vezes, eram de forma alegórica, a forma com que eles conseguiam expressar naquele momento, ou que nós conseguimos traduzir para o nosso idioma. A questão de ter cidadão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Se cada religião tem lá o seu Adão, a sua Eva como os primeiros, claro, com outros nomes, não é o mesmo nome, então tem alguma coisa que precisa ser modificada, alguma coisa precisa ser readaptada. O movimento da Terra apareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. No entanto, a Terra gira malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. E não é que atualmente as pessoas criam certos polêmica dizendo que a Terra não é a Terra que gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, e até mesmo que a Terra é plana, em pleno século XXI, mas tudo bem. Existem espíritos aqui, todas as mais variadas condições, e ficam tentando provar aquilo que não tem como provar, mesmo diante de todas as fotos de satélites tiradas da Terra, tudo o que se foi mostrado, tudo que se foi visto pela ciência com altíssima tecnologia. E até mesmo os cálculos para sair da Terra e voltar à Terra obedecem ao princípio de que a Terra é redonda. E se a pessoa está tentando dizer o contrário, ela está perdendo seu tempo, mas encontra pessoas que vão para um debate caloroso com relação a isso. Respeitemos. Mas nós temos que entender que a Terra gira em torno do Sol. Aliás, não só a Terra, mas todos os planetas e muitos cometas e meteoritos giram em torno do Sol, seguindo uma órbita. Que aí, quem foi que determinou essa órbita? Nós acreditamos que Deus. Portanto, a religião teve que se adequar à ciência e foi mais de uma vez. Essa é uma delas e das mais calorosas, que inclusive Giordano Bruno foi queimado vivo porque dizia que que a Terra girava em torno do Sol, não o Sol girava em torno da Terra. Ao mostrar isso e tentar provar para as pessoas que a Terra é que girava em torno do Sol,
condenaram-no à morte, mostrando que a ciência e religião, elas têm que ter muito cuidado para caminharem juntas, de mãos dadas, e sabendo fazer as devidas observações, cada um no seu tempo, e ver se um provou que o outro está equivocado, se adapte. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada, o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Como poderia criar em 4.000 anos todo esse gigantesco mecanismo, colocá-lo em órbita entre vários planetas em torno do Sol? É apenas 4.000 anos. Aí, esse 1.000, nós devemos trocar por bilhões, 4,5 bilhões de anos. Então, a questão foi na hora de escrever, como nós dissemos anteriormente, a inspiração e a mediunidade do profeta que escreveu. Não tinha uma palavra para definir 4,5 bilhões de anos. Então, colocou 4.000 e nós temos que adaptar o texto. É muito mais de adaptação do que de erro. E em vez de 6 dias, são 6 eras, porque naquela época não tinha palavras para definir claramente o que nós definimos hoje, com várias palavras diferentes, principalmente em português. Portanto, a ciência veio nos mostrar e esclarecer, não tanto um erro, vamos dizer assim, mas pontos onde faltava palavras para descrever. Fica mais fácil a gente entender assim, fica mais macio para aceitar, porque algumas pessoas, quando falam isso não está dentro da Bíblia, acham que o mundo vai cair. E certa vez, um colega dizendo que não tinha nada sobre o espiritismo na Bíblia. Falei, então se me mostra onde tem a fórmula do remédio X, remédio Y, e também como se faz o motor de um avião. Se tiver lá, eu concordo com você que tudo que tem no mundo tem na Bíblia. Se não tiver lá, nem tudo está na Bíblia. Eu falei assim, você tem 5 dias para você achar e me explicar. Aproveita o final de semana para você pesquisar. E lógico que ele ficou muito chateado. Falei, mas isso não tem. Falei, então você não pode usar avião, você não pode usar esses remédios, porque não tem na Bíblia. Ou seja, nós temos que largar essa mania de achar que tudo tem que ter na Bíblia. Na Bíblia tem ensinamentos religiosos, dentro das fases que as pessoas podiam entender e compreender, e quem te garante que ela não foi manipulada em determinadas épocas para atender anseios e objetivos de algumas pessoas. Se quase 2/3 do mundo acredita na reencarnação, e se todo o mundo acredita na comunicação dos espíritos, dando nomes diferentes das mais variadas, e os fatos nos mostram que existe essa comunicação, inclusive na Bíblia, no estudo que estamos fazendo do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, tem lá mediunidade e a Bíblia. Quando Jesus sobe no Monte Tabor para conversar com 3 espíritos, leva com ele João, Pedro e Tiago. Portanto, é comunicação com os espíritos, está na Bíblia. Bom, vamos continuar nosso estudo aqui para a gente não sair do tema. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Já explicamos antes. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É o fato tão certo como o movimento da Terra, é que a teologia não pôde negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, nós temos que ver que existem erros na nossa interpretação. E lembrar que lá está escrito de forma que a gente possa raciocinar sobre o que foi mais ou menos a criação, e não tentar impor ali a nossa interpretação como verdade. Como Kardec nos mostra, a ciência veio trazer para nós uma visão dos fatos, comprovados tecnicamente com dados científicos, palpáveis, perceptíveis, entendíveis. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não.
A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Já antecipamos o comentário, nós, ao ler, por falta de palavras para definir claramente na linguagem atual o que foi dito há quase 4.000 anos atrás, então as pessoas têm a dificuldade de fazer essa interpretação e encaixar os fatos para ficar mais fluido, mais fácil de ser lido. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que se diz a Gênese, havendo apenas de notar-se a diferença de que esta obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Tudo é elaborado. Deus elabora as criaturas ao longo de milhões e milhões de anos para que tudo se desenvolva no momento certo, na condição certa, para o objetivo maior, para um objetivo que seja o de melhorar, aperfeiçoar as criações de Deus aqui na Terra. Nada surge assim. Até nossas criações também vão surgindo passo a passo. Se nós olharmos para um carro da década de 1930, entre 1930 e 1940, nós vamos falar assim, nossa, que carroça! Se compararmos esse carro de 30 com o de 50 e 60, nós vamos falar assim, nossa, esse era muito ruim, esse já melhorou muito. E se nós compararmos os dois com os de hoje, a gente pensa assim, mas andavam nisso? Então, tudo vai passando pelo aperfeiçoamento. O nosso entendimento, o nosso conhecimento, as nossas obras físicas vão aperfeiçoando e as obras de Deus foram feitas para serem aperfeiçoadas. Deus não é menor por isso. E simplesmente Ele dá a oportunidade de seus filhos fazerem seu trabalho íntimo de procurarem se aperfeiçoarem. Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para que não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. Muito antes da gente negar Deus, vamos entender a sua grandeza, entender que o processo de aperfeiçoamento da vida na Terra e até mesmo do planeta Terra vai passando por aperfeiçoamentos seguidos ao longo de milhões e milhões de anos. Deus não é menor por isso. Mostra-nos que o processo evolutivo de todos nós segue um caminho e uma linha a estabelecer em nós uma conscientização de nós mesmos dentro desse processo evolutivo. Portanto, a gente aperfeiçoa-se fisicamente, mas também espiritualmente. É o labor, o trabalho dos séculos que nós temos que empreender em nós. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra sobre aspectos mais grandiosos e mais acorde com as noções que temos de poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Quando se pega para estudar o DNA, toda a codificação dos genes que nele existem, são 8 volumes de 1.200 páginas, escrito com letra tamanho 8. Folha 4. Com poucas margens. Então, estudar o DNA prova que um ser muito superior elaborou ao longo de milênios toda uma estrutura inteligente capaz de, por si só, criar corpos. Ah, mas então tem uma técnica, tem uma ciência que explica isso, então não é Deus. Mas quem criou essa ciência? Quem criou essa técnica? Só pode ser Deus, para criar algo tão perfeito, tão maravilhoso. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal no ano de 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Então, todas as transformações que a Terra teve
pelo que a ciência estudou, foi antes do aparecimento do homem. Atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico, contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Então teve o grande cataclismo, mas foi antes da criação dos seres que hoje existem, porque a ciência não achou. Mas pode achar? Não vamos dizer que nunca vai achar, porque a todo instante está passando por transformações, por pesquisa, por novos aprendizados. Mas fica difícil de encontrar um rastro dos seres humanos anteriores à data prefixada pela ciência. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e, então, se reconhecerá que, a esse propósito, como em tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. E aí, gente, deixa eu ver se está falando aqui. Tá. Então, Noé, ele na realidade é uma figura de linguagem muito bem explicado pela psicanálise. E segundo os estudiosos espíritas, psicólogos eminentes no estudo espírita, e que estudaram o Velho Testamento com pessoas que tinham vasto conhecimento do Velho Testamento, chegou-se à conclusão que Freud tirou do Velho Testamento, principalmente da Arca de Noé, toda a estrutura da psicanálise. Até a questão da pomba ou corvo, para abrir a janela e soltar a pomba e o corvo, mostra o nosso estado íntimo, o nosso estado de evolução e de conscientização da realidade. A Arca de Noé é um símbolo da viagem cósmica que alguns espíritos fizeram para a Terra. E aí vem um conjunto de símbolos, que não cabe aqui no estudo, que você pode fazer em outro momento, a entender que existe muitos símbolos no Velho Testamento. Emmanuel deixa bem claro isso para a gente, que nem todos nós vamos conseguir entender todos aqueles símbolos, porque foram escritos por grandes e eminentes sábios da época, para servir de base para, ao longo do tempo, ser revelado gradualmente à humanidade, porque as espiritualidades superiores que coordenam e gerenciam a evolução da Terra sabiam que aqueles espíritos que vieram primeiro com muito conhecimento iriam colocar uma base que, com o tempo, os que vieram depois, mais embrutecidos, menos capacitados para o desenvolvimento do sentimento, dos bons sentimentos, não poderiam usar todo o conhecimento que existiam lá atrás. Portanto, como construiu as pirâmides do Egito? A grande incógnita. E assim sucessivamente. Até que um dia nós possamos, então, ter uma visão plena disso. Procuremos abstrair a mente. E eu creio particularmente que nunca encontrarão a Arca de Noé, porque ela nunca existiu, em mundo físico. É um símbolo daquilo que carregamos conosco. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde nas noites dos tempos. E, atualmente, os modernos estudos espíritas, trazidos principalmente por Edgar Armand e por Emmanuel, mostram que Adão e Eva é o símbolo dos primeiros espíritos degradados a reencarnar na Terra, mostrando para nós a necessidade de nos adaptarmos a uma nova regra mundial, ou melhor, a uma nova regra de entendimento do estudo religioso. Quanto à evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será acreditar-se esse fato, como se aceitam o do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. Todo o processo evolutivo da Terra, todo o processo de adaptação da vida na Terra seguiu leis rigorosas, porque a adaptação da vida na Terra não tinha como ser diferente das 6 eras, porque a formação de um mundo passa por estágios que nós, se não estudarmos a fundo, não vamos entender. E certamente que os geólogos mais eminentes não entendem todo o processo de criação da Terra. Não para diminuí-los, porque
No início aqui do capítulo, quando nós falamos da criação da Terra, as datas estão certas? São quiméricos. Nós criamos uma data para servir didaticamente ao nosso raciocínio. Tudo, só Deus o sabe. A origem de tudo, só Deus o sabe. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída. Com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. Por isso, temos que procurar entender. 4.000 anos talvez seja quando chegou a última leva de capelinos, a última leva de degradados antes do Cristo, para preparar o terreno para a vinda do Cristo. Queira ou não, por mais maldade que vejamos na crucificação de Jesus, ali tinha espíritos selecionados para estar junto dele. Selecionado por eles e os seus prepostos. Então dá para imaginar que tipo de espíritos tinha na Terra naquela época, principalmente naquela região do Mediterrâneo. A história prova que, por isso, não devemos fazer certos julgamentos, mas devemos procurar entender cada etapa da evolução como estágios necessários para fazermos uma transmutação de nossos sentimentos. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Os livros do Bhagavad Gita foram escritos há mais de 10.000 anos antes de Cristo. E a Bíblia começou há 3.200 anos antes de Cristo a ser escrita, a partir da vinda de Moisés. Aí nós temos que parar para fazer uma grande reflexão, não para desacreditar esse ponto ou aquele ponto, mas para entendermos a transcendência dos fatos. Teria sido preciso, nesse caso, que no 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países, então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Entender o ser humano, ver todo o processo evolutivo do ser humano, nós vamos ver que está equivocado o nosso entendimento. O ponto mais aceitável para nós é que, durante esse período, quando se cria o Estado de Israel, até a vinda do Cristo, nesses 3.200 anos que se passaram, ou vamos dizer 4.000 anos, ali chegou na Terra uma leva de espíritos que vieram na sua arca de Noé, cada um carregando os seus animais internos, para serem burilados e trabalhados, até que, abrindo a janela da consciência, pudessem soltar a pomba da consciência tranquila, do dever bem cumprido, para assim poderem voltar para o planeta de origem ou adentrar reinos de maior felicidade para melhor trabalharem em prol do desenvolvimento da Terra. A diversidade das raças corrobora igualmente desta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações do caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. O clima pode interferir, mas 650 anos é muito pouco para transformar pessoas de pele avermelhada em pessoas muito brancas de olhos azuis e pessoas muito negras de cabelo crespo. Não dá para a vida ter começado simplesmente por esse casal. Por isso, a teoria espírita dos degradados de Capela, marcando aquelas 5 pessoas, Adão e Eva, Caim, Abel e Sete, como o símbolo de quem estava chegando na Terra. Conforme já dissemos antes, Abel era aquele mais
espiritualizado, que dava mais valor às coisas mais simples, menos sangrentas. Caim, às coisas mais sangrentas. E Sete, o irreverente. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Todas as mudanças que nós tivemos, nossas características, nas nossas aparências, é devido às miscigenações da raça? Ou às mudanças climáticas que existem em cada continente? Ou foram raças criadas distintamente? Hoje a ciência já entende, os modernos estudos da ciência já entendem, que foram raças criadas indistintamente em cada continente. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Em tão pouco tempo, fazer grandes transformações como ocorreu? Impossível. Porque quando a gente não estuda a doutrina espírita, 200 anos parece uma eternidade. Mas estudar a doutrina espírita nos mostra que, e também a geologia, que existe um espaço de tempo, um lapso de tempo muito grande entre os fatos. E que 200 anos não é nada. É o tempo de talvez 2 encarnações. Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformados ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo, tão diferente? E os sul-africanos, angolanos, namíbios, Botsuana, Quênia, Togo, são raças tão diferentes, são pessoas com características físicas tão diferentes. E também os povos eslavos, os chineses, os ameríndios do norte, os ameríndios do sul, são pessoas com características físicas e intelectuais bastante diferentes. Intelectuais no sentido do desenvolvimento tecnológico que eles tinham. Tampouco admissível é semelhante metamorfose, quando a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Certas transformações levam séculos, milênios e às vezes até milhões de anos. Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com os cataclismos geológicos, e, atendendo-se finalmente a uma forma alegórica peculiar de estilo oriental, forma que nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Então, os orientais descrevem suas origens, descrevem a formação dos seus glóbulos, dos seus continentes, dos seus povos, cada um a seu jeito, com a linguagem figurada, com a linguagem alegórica, com a linguagem poética, para que nós possamos interpretar poeticamente. E hoje a ciência, às vezes, quer dar um dado muito exato, tudo bem, respeitamos, mas a espiritualidade nos diz que tudo são hipotéticos. São dados didáticos para podermos entender uma grande extensão de tempo, mas não a precisão que gostaríamos que tivesse. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Se querer-se ter como verdade absoluta um ponto do ponto de vista espiritual, ou de outro ponto de vista espiritual, e alguém querer combater A ou B, vai se perder, vai se desmentir e vai vir uma verdade que tem que vir no momento certo. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando a par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem
lado vulnerável ao cepticismo. Ao entendermos que temos que passar por determinados processos evolutivos, que tudo vai passando por processo de aperfeiçoamento, nós vamos então compreendendo que a vida veio para nós conseguirmos impulsionar a vida, conseguirmos entender a grandiosidade da vida. E assim a gente vai para o próximo capítulo. Parte 1 das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital. Este e muitos outros livros você encontra na editora FEB.